Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre um mangá que, particularmente, muita gente não leva muito crédito, muita gente não teve a oportunidade de ver nem o anime e nem o mangá. Eu, particularmente, eu assisti primeiro uma cena que eu vi no Facebook e, tipo, aquela cena me impactou de uma forma monstruosa. Aí eu fui ver o anime e a Panini, na época, se eu não me engano, acho que foi em 2018. 2018 tava lançando e, tipo, de cara, tu vai olhar isso daqui e tu vai ver que não é nada. Vai olhar isso aqui, deve ser... Primeira impressão que eu tive, isso aqui deve ser algum mangá de autoajuda, alguma coisa assim que tu não leva crédito. Mas a partir do momento que tu começa a ler, tu vê que tudo isso daqui não é nada. Eu vou falar um pouco sobre Inuyashiki. Inuyashiki foi completo aqui no Brasil em 10 volumes pela editora Panini, a lombada dela. Acho bem bonito esse tipo de preto e branco, que ela dá o destaque a mais, fica bonito na prateleira. E o que se trata sobre Inuyashiki? Inuyashiki é a história desse senhor. Ele é um senhor de idade, na verdade ele aparenta ter uns 70, 80, mas na verdade ele tem uns 50, por aí, vamos dizer, nessa faixa. E ele tem problemas de saúde e ele é muito destratado pela família dele. Muito destratado pelos filhos, pela mulher, pelo trabalho. Até certo ponto que ele começa a ficar deprimido, porque ninguém dá um certo valor para ele. Então ele sai, ele resgata um cachorrinho, começa a cuidar, mesmo que a família não seja muito adepto a levar cães dentro de casa. E ele começa a ficar triste, deprimido, então vai dar uma volta com o cachorro. Nisso que ele dá a volta com o cachorro, ele vê um mendigo sendo espancado por uma gangue. E ele vai ajudar esse mendigo, mesmo que ele não tenha nenhuma capacidade nem nada. E ele leva um pau dos caras. Só que acontece algo que vem um meteorito ou alguma coisa do tipo e explode aquele lugar. E digamos o seguinte, ele é meio que reconstruído. E ele acorda do nada e ele vê que se tornou um robô. Mas além disso, foram duas pessoas que estavam no local. Ele, Inuyashiki e o Hiro, esse jovem, que ainda está no colegial ainda. A história, se tu olhar pelo tipo de sinopse que eu dei, tu vai olhar aqui, loucura. É realmente loucuras do Hiroya Oko. Ele é o mesmo ator de Guts e de Gigant, que eu já mostrei vídeo aqui no canal. E o engraçado disso tudo é que os dois, eles têm dois tipos de personalidade. Ele, como senhor de idade, ele gosta de ajudar as pessoas. Ele gosta de fazer o mínimo possível para ajudar. Ele gosta de tá lá e se tiver algum problema, ele é meio como um super-herói. Já ele não, ele é mais como se fosse um vilão. Qual é a moral da história? Ele vê que ele não é mais humano. Ele vê que ele perdeu a humanidade dele. Só que o porém da história é que esse senhor aqui, ele se sente mais humano salvando as pessoas. Ele se sente mais grato, ele começa a ficar mais deprimido ainda porque ele vê que ele não é mais um humano. Ele não tem mais aquela capacidade de morrer humana, entre aspas. E o Hiro, esse jovem aqui, ele se sente mais humano matando as pessoas. Ao longo do mangá, mostra que a partir do momento que ele mata, ele começa a respirar, ele começa a se sentir bem. Só que toda ação tem uma reação. O senhor Inuyashiki aqui, ele começa a ser mais destacado, ele começa a ir nos hospitais, ele começa a salvar as pessoas, ele começa a ser notado. Já o Hiro, ele começa a ser notado mais pelo lado negativo. Como vocês podem ver na cena, ele mata uma família toda dentro de uma casa. E realmente aí não tem piedade. E aí, como eu tô falando pra vocês, ele começa a se sentir mais procurado, ao ponto de a família dele ser procurada pela CIA. E a mãe dele começa a morrer, ele começa a se refugiar em alguns cantos. E começa esse embate entre Inuyashiki e o Hiro. A história tem um ponto de filosofia que eu achei bem interessante. A gente nota que
pô, nós somos jovens, a gente não sabe nem a metade do caminho que a gente vai percorrer, e com o passar do tempo da idade a gente começa a desacreditar em algumas coisas e achar que tudo aquilo é impossível, ou a gente começa a ficar revoltado. Já o seu não, eu não achei que eu vejo que ele tem mais uma experiência, ele tem algo para contar, sabe que a vida tem mais coisas que a gente possa imaginar. E eu achei legal, eu achei bem legal. Em 10 volumes, a lombada dele, e ele tem esses detalhes que é meio como se fosse um holograma, detalhes bacanas que tem aqui no mangá. A história tem um desenrolar legal, a história eu curti. Assim, o Hiraoka, ele trabalha mais nos planos sequências, então tipo, tu pode ver que tem poucos diálogos e é muito mais ação. Vem um meteorito na Terra e o Sr. Inuyashiki vem tentar ajudar as pessoas. E ele vê que a capacidade dele de destruição não vai acabar com todo o meteorito. Aí vem o Hiro se redimir das coisas que ele fez e tentar ajudar também a destruir o meteorito. O final eu achei interessante, assim, o final é aquele tipo de final que tu olha, esse o final que tem que ser. Não tem o que inventar, não tem o que reconstruir, não tem o que ter um ponto feliz. Eu acho que é um final certeiro, digamos assim. Tem outras obras também que tratam sobre tecnologias e robôs, que é o Gigant, como Guts também, do Hiraoka. Eu gostei, de verdade, eu gostei. Assim, eu creio que nem tudo tem que procurar um significado na vida. Nem tudo, nem toda obra, nem todo livro tem que passar por um ponto filosófico e tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, uma obra tentou mostrar isso. Não. Eu acho que certo ponto a pessoa faz algo para se divertir. E tipo, eu entendi duas coisas. Eu entendi o ponto de vista jovem, o ponto de vista do senhor. E uma diversão. Eu encarei como uma diversão e não achei que é um conteúdo pesado. Se você olhar por determinado ponto de vista, as coisas que o Hiro faz, ele mata uma criança, ele mata centenas de pessoas, ele rouba dinheiro, ele praticamente se sente indestrutível. Eu acho que a gente, quando é jovem, de certo ponto a gente acha que nada vai acontecer com a gente. E eu gostei demais da obra, achei bem interessante. E um pouquinho de Inuyashiki pra vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa estamos aí. Curte, comenta, assine o canal. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa mas é a vida. Então, obrigado. Tchau.